Judo de Graça, e no episódio Coragem de hoje nós vamos falar sobre a coragem de Elias. Nós vamos falar sobre o desafio que Elias fez para Acabe e os profetas de Baal. Depois você dá uma olhadinha, uma estudada lá na sua Bíblia, está em 1 Reis, capítulo 18, essa história. Naquela época, quem reinava era o rei Acabe e Jezabel, sua mulher. E eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor. E Elias era um profeta de Deus. E Deus mandou Elias procurar Acabe e dizer que não teria chuva nem orvalho na terra por um longo tempo. Elias vai, diz isso a Acabe, depois ele é sustentado por Deus através de corvos que levavam pão e carne para ele. E depois passou um bom tempo, Deus manda Elias de novo falar com Acabe. E Elias vai, procura Acabe, mesmo aí temendo a morte, porque Acabe não suportava Elias e queria acabar com a vida de Elias. Elias vai, procura Acabe e propõe um desafio. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. E aí continua. Bom, a gente vai aprender muita coisa com a coragem de Elias, mas eu queria parar aqui, nesse primeiro versículo aqui. Elias propõe um desafio para Acabe, mas nesse desafio, Elias, ele escolhe o lugar desse desafio, não é Acabe, é Elias que escolhe o local desse desafio. E Elias escolhe o quê? O Monte Carmelo. E você sabe o que significa Monte Carmelo? Monte Carmelo significa assim, pomar bem cultivado, jardim fértil, vinha de Deus. E aí, será que você entendeu? A presença do Senhor é o local aonde você pode lutar para você vencer. Se você não estiver ali, na presença do Senhor, você não consegue vencer nenhuma batalha. Então Acabe faz exatamente como Elias disse. E quando o povo está todo reunido ali no Monte Carmelo, Elias faz uma pergunta para o povo, né? Fala assim, e aí, quem que vocês vão escolher? Vocês vão escolher servir a Baal ou vocês vão escolher servir ao Senhor? Hoje vocês vão ter que escolher. E aí Elias lança o desafio aos profetas de Baal e diz assim que eles irão pegar dois bezerros e que tanto os profetas de Baal quanto Elias, os dois ali iriam cuidar e deixar pronto ali um sacrifício para que o Deus que respondesse com fogo, esse Deus seria o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal gostam da ideia, topam, e Elias deixa com que eles escolhessem primeiro o bezerro e fizessem primeiro esse tempo aí de sacrifício. O que acontece? Acontece que eles vão desde o comecinho da manhã até meio-dia e ficam clamando ao Deus deles e nada acontece. A palavra de Deus nos conta que eles até se cortavam, gritavam, chamando Baal e nada acontecia. E Elias aproveitou até, foi um pouquinho sarcástico e brincou, será que o Deus de vocês está ocupado, que não pode responder? Mas a gente sabe que nada aconteceu porque o Deus deles não tinha poder. E aí em 1 Reis 18:30 diz assim, Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Os profetas de Baal já tinham feito ali uma bagunça. Tinha sangue por tudo, eles estavam gritando, não imagino aquela cena, o jeito que deveria estar aquele altar. Então, o que Elias fez primeiro? Antes de qualquer coisa, ele reparou o altar. Então, olha, eu quero deixar para você, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas antes de você vencer, você precisa reparar o teu altar. Você já está na presença de Deus, que nós falamos, que é ali que você vai vencer, e agora você precisa reparar o teu altar. Vê aí se tem alguma coisa que está te deixando longe do Senhor. Confessa os teus pecados, as tuas culpas, pede perdão, vê se você tem mágoa, vê o que tem aí dentro do teu altar que está sujo, que você precisa limpar, que você precisa restaurar.
E então, diz que Elias, reparando o altar, pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Diz que ele também cavou e fez um rego em volta do altar. E então, no 34, no versículo 34, diz assim: E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez, e fizeram. E disse ainda: Fazei a terceira vez, e fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Mais uma coisa muito legal para a gente aprender com essa coragem de Elias. Elias fez com que tivesse muita e muita água, fez com que fosse colocado muita água ali no altar. É claro que aqui a gente entende que é para dificultar ainda mais, porque a gente sabe que a água dificulta o fogo ali de pegar na lenha. Mas aqui o que a gente pode aprender com isso? A água é aquela que sacia a nossa sede. E o que sacia a nossa sede? É isso aqui, ó. A palavra de Deus. Você precisa se encher desta palavra, porque aqui é através disso daqui que Deus vai dar as estratégias para você vencer qualquer batalha. E continuando, no 37 diz assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Bom, depois que Elias já tinha reparado tudo, tinha deixado tudo certinho, tudo bonitinho, arrumadinho, Elias faz uma oração. E no meio dessa oração, a principal coisa que ele diz para o Senhor, ele diz assim: Responde-me, Senhor, faz algo aqui, faz isso que eu tô te pedindo, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Então, outra lição que a gente aprende aqui com Elias, com a coragem de Elias. Elias estava fazendo tudo aquilo com a intenção de que Deus fosse exaltado, de que todos soubessem que o único e verdadeiro Deus era somente o Deus de Israel. E aí, depois de tudo feito, simplesmente o fogo cai e queima ali tudo que estava no altar. E ainda lambeu a água do rego, a palavra do Senhor nos disse. Olha que Deus tremendo que nós servimos. E diz que os profetas de Baal, ó, fugiram de medo. Depois Elias foi, perseguiu e acabou com eles. E depois continua toda a história. A gente sabe que cai a chuva novamente, que é o que Elias já tinha profetizado, já tinha falado para Acabe. Uau, que coragem deste profeta! Elias teve muita coragem. 450 homens contra ele. E ele foi em frente, fez o desafio e venceu. Eu quero deixar isso para você. Que você possa, tudo que você for fazer na tua vida, e principalmente essas lutas, as coisas que você tem passado de dificuldade, que você esteja na presença do Senhor, porque é lá que Ele vai te dar a vitória. E além disso, não esqueça de deixar sempre o altar reparado, sempre o altar ali limpinho, sempre confessando os seus pecados, buscando se acertar com o Senhor. E depois, leia, se encha da palavra de Deus, porque é lá que Deus vai te ensinar. E por último, saiba que você só vai vencer se você tiver a intenção do teu coração de que o nome do Senhor seja exaltado. Essa foi a coragem de Elias que nós aprendemos hoje. E que você também possa ter essa mesma coragem. Coragem, você também pode vencer. De graça recebestes, de graça dai.